Bom dia, pessoal. Hoje eu vim de pijamão mesmo para gravar, porque eu acordei pensando numa ideia. Essa ideia é insônia e o que eu faço para me ajudar com a insônia. E ironicamente eu não voltei a dormir porque eu comecei a ter muitas ideias. Falei, quer saber? Nesse caso, como eu já tô com uma certa energia, já dormi o suficiente, né? Teve um corte ali do meu sono, mas eu dormi 8 horas de sono, então vamos lá, viver a vida, né? E eu queria compartilhar um pouco o que eu faço para ajudar com a insônia. Não que eu tenha um caso de insônia gravíssimo, mas eu acho que é justamente pelas coisas que eu faço, porque senão a ansiedade poderia tomar conta desse momento, que é o momento do sono. Então, primeiramente eu consumo a juba de leão, que eu já tinha comentado no outro vídeo. Hoje eu tô consumindo ela em cápsulas. Antes eu consumia ela em pozinho, que também era bom, mas a cápsula ela tem uma concentração maior. Então eu tomo ela pela manhã, já dá uma relaxada boa se eu tive uma noite estressante, e eu tomo ela antes de dormir. Essa noite eu acabei tomando duas por engano, porque eu tava arrumando o quarto, eu tava fazendo as coisas, organizando coisa da casa, e eu acabei tomando duas. Eu dormi muito melhor, então vou cogitar tomar, por exemplo, uma de manhã, uma à tarde, depois do almoço e uma antes de dormir, porque me ajudou bastante a ter um sono bem relaxante, assim. Alguns momentos de estresse que são característicos da ansiedade, né? Meus sonhos vão ter essas características, não adianta achar que vai mudar de uma hora para outra, vai mudar conforme eu for melhorando esse padrão mental, que eu já tô nesse processo. Então, a primeira coisa é a juba de leão. A segunda coisa é o óleo essencial de lavanda, que eu até mostraria para vocês, mas tá tão distante aqui. Eu tenho um similar, não é o de lavanda, mas eles vêm nesses potinhos aqui, né? Esse aqui é o de elemi. E o de lavanda, o que acontece? A gente escuta às vezes que alguma coisa é natural e pensa, é paliativo, não vai ajudar em nada. As coisas que mais têm me ajudado hoje em dia são as naturais. Claro, tem coisas que eu preciso ir no médico e tomar uma medicação em específico, porque é aquele processo químico ali que vai de fato me ajudar, se é algo muito grave. Mas para essas coisas do dia a dia, esses hábitos que ficam desregulados por conta da ansiedade, tem sido muito bom para mim esses cuidados naturais. A lavanda, a gente escuta, um óleo essencial, nossa, né? Que bobinho. Isso não vai me ajudar com uma insônia. Mas ela tem me ajudado muito porque ela aumenta o sono. Inclusive, é delicado sentir o cheirinho. Às vezes é um de um lado, um do outro do nariz e já é suficiente para me relaxar também. Não é só o sono. Só que assim, se eu tenho um compromisso no dia seguinte, a não ser que eu esteja muito agitada mesmo, eu não vou sentir o cheirinho, porque vai me deixar com sono o dia inteiro. Reduz a ansiedade, mas deixa com sono. É um concentrado bem forte de lavanda. Não é um cheirinho de lavanda que você passa na casa, é um concentrado. Então, mexe bastante aí com o sono, né? Ajuda a dormir melhor e me ajuda a não ter pesadelos também. Tinha uma época que eu vinha tendo muito pesadelo. Quando eu senti o cheirinho da lavanda antes de dormir, reduzia bastante o grau do pesadelo, né? Então são essas duas coisas. Existe a radiestesia também, mas por enquanto eu não vi um efeito muito específico, então eu não vou necessariamente recomendar. É uma coisa que recomendaram pra mim, eu deixei ali no criado mudo, mas eu nem tô usando da forma ideal, talvez, que eles falam que tem que colocar um testemunho, uma foto sua, então não vou focar nessa questão. Mas é algo a ser tentado, né? Radiestesia pro sono, porque muita gente se beneficia disso. Pra mim, a juba de leão tem feito milagres com relação à ansiedade, com relação a eu aprender a relaxar o meu corpo. Porque não é só os padrões da mente. Reduz a mente acelerada, mas me ajuda a relaxar também. Então eu faço as coisas com mais leveza no dia, consequentemente eu tenho um sono mais leve. E também dá uma segurada nos pesadelos ali. Relaxa o meu corpo, né? Então, lavanda, a juba de leão.
Eu tomo banho antes de dormir. Os hábitos de banho no Brasil geralmente são uns 2 banhos por dia, né? Algumas pessoas tomam um banho pela manhã, mas antes de dormir me ajuda muito nesse relaxamento também. Então, juba de leão, lavanda, banho. Eu faço um certo preparo antes de dormir. Quando eu tomo chá, ajuda muito também, mas não é sempre que eu consigo fazer isso. E eu tenho uma teoria que o que me ajuda a dormir de fato é o conforto. Quando eu tô com essa pressão no peito, com essa agitação, fica realmente muito difícil de dormir. E às vezes eu tenho que fazer um processo artístico de colocar essa energia para fora. Hoje, por exemplo, não dava para eu continuar dormindo porque a minha mente ela já estava criando o que eu ia fazer no dia. Pô, vamos fazer um vídeo pro YouTube sobre isso, né? A gente encontrou uma forma de driblar esse aspecto da ansiedade que é a insônia. Vamos fazer um vídeo sobre isso, aí depois você vai consumir a juba de leão, vai terminar de organizar o quarto, depois você vai no aniversário do seu primo. Faz tempo que eu não saio porque eu tô nesse foco muito na minha vida profissional, nos cuidados com a casa, na saúde mental. Só que parte da minha saúde mental é estar com as pessoas que eu gosto, então eu tô animada pra isso. Então veio essa animação e tudo bem, eu dormi o suficiente e vim fazer minhas coisas. Mas tem momentos que é chato, que é a hora de dormir, não dá pra você ficar fazendo outra coisa. Então esses são os meus recursos. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa importante. O exercício físico me ajuda muito. Eu tenho feito yoga uma vez ao dia, então à noite o meu corpo tá mais relaxado. E como eu vinha dizendo, o conforto pra mim, a minha teoria, né? O conforto, o aconchego é o que me faz dormir melhor. Quando a gente é bebezinho e tem aquele cobertor quentinho do nosso lado, o bebezinho dorme relativamente fácil, né? Lógico, eles acordam em alguns momentos, mas ele tem aquele aconchego, né? E eu sinto que é isso que me ajuda também. Um cobertorzinho que me traz um aconchego, às vezes dá pra focar ali naquela parte do corpo que tá aconchegada, os pensamentos vão reduzindo e aí eu consigo dormir. Ou você se imagina num lugar que você gostaria muito de estar. Ou uma casinha de campo que tem um lugarzinho bem confortável para você dormir. Ou o lugar dos seus sonhos para você morar. E aí você tá deitada ali naquela cama super confortável, com os lençóis que você mais gostaria de ter. Essa é tiro e queda para mim. Rapidinho eu consigo dormir. Quando eu me imagino num lugar de muito conforto. Eu posso não estar ainda vivendo essa experiência nesse momento, mas a minha mente me leva para lá. E isso é uma benção enorme. Você conseguir se transportar, lógico, você fica fugindo muito, dando fuga durante o dia, você não se aterra, você não experiencia o aqui e o agora. Mas na hora de dormir, esse aconchego é um recurso muito interessante. Então, essas são as minhas dicas, é o que eu uso pra mim e que tem me ajudado. E eu espero que ajude alguém também. E é isso aí, se quiserem comentar o que ajuda pra cada um, pra gente fazer uma rede de apoio aqui de uma certa forma, eu acho que pode ser interessante também. Bom dia para todo mundo e um excelente domingo. Vamos aproveitar com as pessoas que a gente ama, ou fazendo um trabalho voluntário, que também é uma forma de expressar esse amor, ou tomando um solzinho, cuidando da casa, fazendo aquilo que traz alegria para o coração. Também é uma ótima forma de levar para o momento do sono esse aconchego. Tchau, tchau, gente.